Gente, hoje a gente vai começar a falar de amor aqui nesse canal. Eu tava um pouco resistindo a esse tema assim e tal, que eu sei que é um tema muito caro para muita gente que assiste esse trem aqui. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre isso. Eu tava resistindo porque é um tema complexo, bastante complexo. A gente não vai esgotar o tema do amor e a gente vai seguir, mas eu queria começar com o seguinte, né? Com uma questão para vocês assim. Primeiro combinado, na verdade, para a gente falar de amor, eu quero combinar que você vai assistir o vídeo das 7 necessidades afetivas fundamentais, está embaixo, as 7 necessidades afetivas fundamentais, porque a gente vai falar de amor considerando ele como uma combinação dessas necessidades afetivas. E aí, primeiro, eu vou te perguntar se você já viu esse vídeo, você não para agora, vai lá ver o vídeo e volta. Mas se você já viu esse vídeo, primeira pergunta do nosso processo sobre o amor aqui. Como é que você acha que o amor se monta para você no que se refere a essas experiências afetivas? Necessidade de cuidar, de ser cuidado, ser amado, de fugir, se defender, de brigar, de gozar, de buscar, de dominar, né? Essas necessidades, né? E o dominar, que é a nossa mais assim enigmática das necessidades, porque ela envolve também o brincar, né? Dominar e brincar, dominar e brincar. Mas enfim, como é que você acha que o amor para você se relaciona a essas coisas? E hoje, então vamos começar por aí. E hoje eu vou assim abrir a minha ideia aqui sobre isso, colocando uma questão. O amor, na minha opinião, talvez seja a única relação na nossa vida, o único campo relacional que envolve tudo isso, né? A gente tem uma outra versão disso na infância, que é a nossa relação com as figuras parentais, especialmente a mãe, mas a mãe e o pai. E a gente vai falar do Édipo, né? Claro, do complexo de Édipo, para quem gosta de psicanálise. Mas, de modo geral, as necessidades afetivas estão lá todas funcionando. E aí eu preciso fazer uma distinção aqui muito importante, muito importante, que vai servir para a gente, entre os campos da neurociência afetiva e a psicanálise. A psicanálise entende, porque a gente vai falar de sexo, de sexualidade, né, nesse caso. A psicanálise entende que os campos de prazer estão ligados à sexualidade. Esse é o conceito de sexualidade para a psicanálise. Ele não está certo, ele não está errado. Ele é um conceito da psicanálise. Para a neurociência afetiva, que é o que dá base para os afetos fundamentais, que a gente discute aqui tanto, a gente tem outros campos de prazer e satisfação para além da sexualidade. A gente tem a sexualidade, que está ligada à necessidade de gozar, esse sistema afetivo específico, né? Essa necessidade afetiva específica. É uma delas, né? Mas a gente tem satisfações em muitos campos, de muitos jeitos. Para a psicanálise, a gente está falando de campos de prazer, de campos de satisfação, quando a gente está falando de sexualidade. Então, colocando assim em termos muito simples, para a psicanálise, prazer e sexualidade são coisas que estão identificadas, estou simplificando, tá? E para a neurociência afetiva, a gente tem vários campos de prazer e a sexualidade é um deles, né? E aí, a gente está chamando aqui a necessidade de gozar. E é exatamente aí que eu acho que o amor se diferencia de todo o resto. Porque o amor é o campo no qual o amor, nesse sentido do encontro amoroso, ele é o campo no qual todas as necessidades estão relacionadas, inclusive essa necessidade específica que é a necessidade de gozar. Ela está aberta, é um campo aberto para ela. Porque antes do encontro amoroso, essa necessidade de gozar esteve como que escondida. Então ali na adolescência, em geral, a gente tem uma abertura para essa outra necessidade. Ela entra no jogo. E isso tudo se complica, né? E isso é muito interessante. Se a gente pensar pela psicanálise, o Freud pensa a sexualidade em 2 tempos. Ele pensa uma primeira sexualidade, que é infantil, né? Que tem as fases lá, né? Então a fase oral, fase anal, fase fálica, né? Então a gente tem esse primeiro momento da sexualidade e depois a gente entra num período de latência, assim, né? Uma espécie de ficar adormecida essa sexualidade. Ele se pergunta sobre isso várias vezes e depois ela retorna num modelo mais maduro dela na adolescência, ali na puberdade. E aí você tem a fase genital, assim, que é uma organização disso tudo, assim, né? Como a gente vai seguir adiante. O Freud entende isso como um processo humano, né? Essa sexualidade em 2 tempos. Isso é uma questão para ele, né? Assim, por que isso acontece assim e tal? E a gente pode pensar isso como estando mais ligado à repressão ou como sendo um processo talvez mais natural. Que a gente tenha de fato essa dupla vinda da sexualidade, né? Ela acontece lá, ela entra num período de assim, suspensão, de latência, como ele chama, e depois ela retorna. O ponto dessa história que eu gosto de pensar é assim: a sexualidade, ela estava fora desse jogo, né? Assim, então ela estava restrita, vedada, né? Então a gente tinha todos os nossos afetos, as nossas necessidades afetivas, e aí de repente a sexualidade entra no jogo, ela é liberada ou ela retorna. Isso importa talvez menos se ela retornou naturalmente por um processo biológico ou se ela foi liberada pelos campos de repressão. Agora você pode falar de sexo com 12, 13, 15 anos, não importa, né? Mas o ponto é que você
levou aí uma infância inteira para tentar organizar as ambivalências das suas necessidades afetivas e você estava tentando conseguir mais ou menos, aí agressividade para cá, necessidade de buscar para cá, necessidade de ser amado para cá, necessidade de fugir para cá, enfim, uma complexidade enorme de coisas e aí de repente a gente coloca de volta nessa história, na adolescência, especialmente na puberdade, né, nesse momento, os hormônios pulando aí e tal, e a liberação cultural para isso acontecer, você então fala, agora você tem mais esse elemento na história. E aí é aí que surge a figura do amor, né? Com tudo isso. E é a excitação, o que era proibido antes na infância, né? O que foi tira a mão daí, menino, agora você pode, né? Então essa excitação do proibido vindo junto pro jogo. Agora o que era vedado, impossível de ser dito, impossível de ser olhado, impossível de ser falado, agora vem junto pro jogo. Então agora a gente tem uma complexidade muito mais intensa. E aí os graus de culpa ou não culpa que vem junto com isso. Mas isso é muito importante para a gente começar a pensar. Agora a gente tem uma liberação para a necessidade de gozar, né? Para a sexualidade, entendido nos termos da neurociência afetiva, né? Esse campo de prazer específico para ele estar dentro do jogo. Antes ele tinha que estar fora, na infância ele era proibido, agora ele está dentro, né? O proibido veio para o campo. E agora a gente vai ter que conseguir orquestrar tudo isso. E por isso que o amor é tão mais delicado. Só para pensar, ele não trata só do abandono, ele trata também do que foi proibido, né, na nossa cultura, né? Pelo menos na nossa cultura é assim, do que foi proibido até então. E agora você vai ter que conseguir dar conta disso tudo, né? Muito complexo. Bom, amanhã a gente abriu, fala aí o que você acha das necessidades afetivas, como que isso aparece para você no amor, né? Das suas necessidades e como que elas estão moduladas na experiência amorosa para você. Pensa aí, isso é muito importante. E amanhã a gente vai falar dessa ideia de que a gente revivencia na experiência amorosa isso que foi aprendido lá na infância, nesse primeiro amor, nessa primeira experiência amorosa, de que a gente repete. Isso, a gente fala isso de um jeito assim, muito simplificado várias vezes, até fazendo igual, como se fosse tal e tal, você aprendeu isso na infância. O que quer dizer isso? O que a gente pode entender por isso, né? Essa ideia de que você está repetindo o que você aprendeu na infância, na sua experiência infantil, nas suas relações amorosas. O que a gente quer dizer com isso? Amanhã a gente trata um pouco desse assunto, tá bom? Até amanhã. Tchau, gente.